O tempo de Jesus na Terra estava quase chegando ao fim, e ele desejava que os últimos momentos com os discípulos fossem marcantes. Estava na hora de comemorar a Páscoa. Logo, os símbolos que representavam a libertação do povo de Israel do Egito dariam lugar a novos símbolos. Além de falar sobre esses símbolos, a lição também vai falar sobre Judas Iscariotes. Você sabe quem foi ele? Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E os abraços desta semana vão para a base Mensageiros do Rei da Igreja de Santa Terezinha, na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, lá no Portal do Pantanal. Para os adolescentes da Igreja Central da cidade de Belém de Maria, Pernambuco. E para os adolescentes da Igreja Central da cidade de Guarulhos, em São Paulo. E a gente está muito feliz com você que já é inscrito no canal, que tem acompanhado a gente. Mas se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. Ative o sininho e deixe o like também. Comente e compartilhe com os amigos. E agora, vamos para o vídeo. A história dessa semana, que se encontra em Mateus 26, dos versos 20 a 29, começa com Jesus à mesa com os 12 discípulos. Eles estavam comemorando a Páscoa. Jesus já havia dito o que eles deviam fazer, com quem conversar e como preparar o ambiente. Era para ser uma noite agradável de comemorações, mas não foi isso que aconteceu. Veja como Jesus foi direto ao ponto. Enquanto comiam, disse: "Eu lhes digo a verdade. Um de vocês irá me trair." Os discípulos devem ter quase se engasgado. O quê? Trair? Não, isso não era possível. Quem ali seria capaz de tamanha deslealdade? João então resolveu esclarecer a situação e perguntou a Jesus: "Senhor, quem aqui te trairia?" Você já brincou de dica? Aquilo não era uma brincadeira, mas Jesus deu a primeira dica. Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. Eu consigo imaginar os discípulos que estavam indo colocar a mão na tigela para pegar um pedaço do pão, agora voltando o braço. Jesus continuou dizendo algo que deixou os discípulos realmente preocupados. Ele nunca tinha sido tão direto antes. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Uau! Os discípulos ficaram com a pulga atrás da orelha. Quem poderia trair o mestre? Por quê? Diante de quem? Ainda assustados, cada um começou a dizer que não faria isso com o mestre. Mas, por alguma razão, Judas não ouviu as palavras de Jesus em resposta à pergunta de João e não falou nada. Todos os olhares se voltaram para ele. Então, para desviar a atenção, ele disse assim como os outros: "Certamente não serei eu, mestre." Teria esse sido um ato falho ao responder no futuro? A Bíblia nos diz que Jesus respondeu solenemente, com tristeza, mas firmeza: "Sim, é você." Judas deve ter ficado sem ação. Então Jesus sabia dos seus planos secretos. Judas ficou tão desnorteado que ele saiu imediatamente da sala para colocar em prática aquilo que já estava em seu coração. E é daqui que vem aquela conhecida frase de Jesus. Ele disse: "O que você tem para fazer, vá e faça depressa." Veja o que diz aqui a respeito dessa situação. Até dar esse passo, Judas não tinha ido além da possibilidade de arrependimento. Entretanto, quando deixou o seu Senhor e os companheiros discípulos, ele ultrapassou a linha limite. Jesus não deixou de fazer nada que pudesse ter feito para salvá-lo. Judas já tinha concordado 2 vezes em trair o Senhor, mas Jesus ainda deu a ele uma oportunidade para se arrepender. Ao desvendar o plano secreto que havia no coração do traidor, Cristo deu a Judas a evidência final e convincente de sua divindade. Essa era o último chamado do arrependimento. Judas saiu do recinto da ceia sagrada e foi completar sua obra de traição. Que triste!
Mas havia um propósito de Jesus em revelar aquela situação exatamente naquele momento para os discípulos. Além de mostrar que nada o apanharia de surpresa por causa de sua ligação com o Pai, Jesus queria que os discípulos refletissem sobre a paciência e a misericórdia de Deus para com aqueles que têm cometido os piores tipos de erros. Jesus havia lavado os pés de Judas e Judas havia participado da ceia com o Senhor. Veja o que diz aqui. Esse exemplo é para nós. Quando supomos que alguém está no erro e no pecado, não devemos nos separar dessa pessoa, deixá-la sofrendo a tentação ou conduzi-la ao campo de batalha de Satanás. Foi porque os discípulos cometeram erros e estavam em falta que Cristo lavou seus pés. Foi dessa maneira que ele conduziu a todos, menos um, ao arrependimento. Esse texto lembra a imagem de um soldado que está buscando no campo de batalha um outro soldado que está ferido. E todos nós estamos vivendo em tempo real uma batalha entre o bem e o mal. E estamos todos na mesma condição. Deus prometeu nos ajudar, e a salvação é dada por meio de Jesus. Mas Ele espera que um soldado ajude o outro e se importe pela salvação dele. Foi nessa ocasião com os discípulos que Jesus instituiu a cerimônia conhecida como a Santa Ceia. Usando o pão e o suco de uva como símbolos do seu corpo e de seu sangue, Jesus direcionou o olhar dos discípulos para o evento glorioso da sua segunda vinda. A Santa Ceia deve ser sempre comemorada como uma forma de lembrar e de manter a esperança dos filhos de Deus. Olha que interessante isso aqui. Cristo instituiu esse serviço para que pudesse falar aos nossos sentidos sobre o amor de Deus. Por meio dos nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, a audição e o toque, entramos em comunhão com Cristo, já imaginando como será aquele dia que Jesus descreveu, em que todos tomaremos a ceia juntos. Depois que Judas se retirou do aposento, Jesus continuou com os discípulos e eles tiveram momentos muito especiais. Jesus sabia que eles teriam tempos difíceis depois de sua partida, por isso ele garantiu que tudo ficaria bem. Depois que ele fosse para o Pai, ele continuaria trabalhando fervorosamente por eles. Ele continuaria cooperando para que tudo ficasse bem. Eles não precisariam temer, eles deviam apenas confiar. A oração seria um meio de comunicação que eles ainda manteriam com Jesus. Eles deviam se apegar à promessa divina e a melhor notícia de todas. Veja o que Jesus prometeu. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da Verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essa promessa se estende até nós e está disponível a todos. A experiência de Judas mostra que Deus nunca desiste dos seus filhos. Ele dá todas as chances para o arrependimento e oferece todas as oportunidades para uma nova vida. No caso de Judas, o que a gente percebe é que ele não havia entregado completamente o coração a Jesus. Ele sempre estava com um pé atrás, mantendo uma certa reserva. Para viver um relacionamento pessoal com Jesus, a gente não pode ter reservas. O coração tem que ser totalmente entregue a Ele. E a gente precisa aprender a confiar e viver sem reservas e sem ressalvas. A outra lição tem a ver com o papel do Espírito Santo em nossa vida. O poder prometido aos discípulos é o mesmo que está disponível a nós. É por meio da terceira pessoa da Trindade que o pecado pode ser vencido em nossas vidas. O Espírito torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. O Espírito purifica o coração. Cristo deu seu Espírito para que pudéssemos vencer todas as tendências para o mal, herdadas ou cultivadas, e para imprimir seu próprio caráter em sua igreja. A própria imagem de Deus deve ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus e a honra de Cristo estão envolvidas na perfeição do caráter de seu povo.